Bom dia a todos, que a paz de Jesus continue envolvendo cada um de nós. Tirei minha máscara aqui de enfermeiro, né? Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse usar uma máscara de enfermagem por tanto tempo na minha vida, mas hoje se faz necessário. O tema que nós iremos abordar hoje é Evita ofender. E eu busquei inspiração para essa abordagem desse tema no livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, sempre através da mediunidade do Chico Xavier. Então eu gostaria só de pegar 3 trechinhos aqui desse capítulo 98 do livro Pão Nosso, para iniciar, fazer a introdução e justificar, começar a justificar o porquê da nossa abordagem desse tema. E aqui então existe em epígrafe, abrindo o texto do capítulo 98, um trecho de uma carta de Paulo que ele mandou para Timóteo, onde ele diz: ao servo do Senhor não convém contender. Isso aqui obviamente expressava a preocupação do apóstolo Paulo em relação às desarmonias que surgiam nos grupos cristãos nascentes, que estavam ainda se firmando e que tinham uma importantíssima missão de conduzir, de propagar, de estabelecer, de fincar realmente as bases da boa nova, do Evangelho no nosso planeta Terra. E claro que desarmonias, se não forem trabalhadas, combatidas, com os recursos adequados, elas podem pôr a perder todo o trabalho. Imagina, estava começando apenas o trabalho dos apóstolos, estava no seu início. Se ele não fosse bem cuidado e trabalhado já naquele momento, tudo poderia ser perdido. Daí a preocupação de Paulo, de quando ele não estava presente nos agrupamentos, falando para eles com todo aquele ardor, com toda aquela fé que ele tinha, ele escrevia, mandava cartas, inclusive no período em que ele estava preso, Ele só podia escrever, e isso ele fez. E aqui Emmanuel começa falando o seguinte: foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Buscam demanda no serviço do Senhor. Aqui ele está se referindo nesse capítulo mais especificamente ao trabalho dentro dos nossos agrupamentos religiosos. Quem é que busca demanda? O que é demandar? Uma demanda, busca uma querela, busca desenvolver algo ali onde a pessoa possa aparecer, possa ter um ganho, ainda que esse ganho seja um ganho personalista, um ganho de orgulho, de vaidade, de envaidecimento, de poder, que nada contribuirá para a causa cristã. E nos dias de hoje, para a causa da nossa doutrina espírita, que é a causa cristã, nós sabemos. Mais adiante, mais no final, ele diz: os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre contenda daqui a pouquinho, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em cada um de nós. São palavras de Emmanuel muito precisas, enaltecendo a importância do combate, às tendências personalistas nos agrupamentos, para que a nossa obra não seja prejudicada. E esclarece muito bem, Emmanuel, os que apreciam muito as contendas, as disputas, as discussões, os debates acalorados, são dos mais sutis e perigosos adversários da nossa causa. Olha só, quantas vezes, às vezes, a gente lá em vigilância começou a discutir e querelar e querer ter razão, acreditando que estávamos fazendo algo bom. Não que a gente não deva debater ideias, isso sim, mas com respeito, falando, ouvindo, buscando consensos, isso sim é importante, e isso nos compete, nos cabe. Talvez seja até nosso dever em alguns momentos, especialmente quando temos alguns temas mais espinhosos,
alguns temas mais espinhosos que podem gerar aí algumas tendências a contendas. Mas a contenda sempre será negativa, porque contender é disputar, né? Por definição é disputar alguma coisa, é combater, é guerrear, é criar rixa, é discutir, é desejo de vencer. Então a contenda tem sempre um significado não positivo para quem está envolvido dentro de uma causa cristã. A questão 115 do Livro dos Espíritos nos diz, né, uma questão básica, essencial, que eu gosto de recordar sempre, porque ela nos permite nos situarmos dentro da vida, né, como seres do universo. E ela nos diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes. A espiritualidade falou isso respondendo à pergunta de Kardec, né, quando Kardec perguntou se todos nós fomos criados, se uns foram criados bons e outros maus. Eles responderam, não, todos foram criados igualmente, né? Simples e ignorantes, mas com toda a potencialidade divina, né? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fisicamente, claro, mas espiritualmente. Nós temos exatamente a mesma natureza de Deus, exatamente, nem mais nem menos, mas nós somos deuses, né? Em potencial. A cada um de nós é dado missões, né? Responsabilidades, para que nós possamos dessa maneira progredir gradativamente até alcançar a perfeição, e que nessa perfeição encontraremos a pura e eterna felicidade. Então essa é a nossa destinação enquanto espíritos, não só na Terra, mas em qualquer lugar do universo, alcançar a perfeição e a felicidade. E aí, dentro disso, todos nós estamos em cursos, né, em longo processo evolutivo, em luta muitas vezes, né, com forças, contra forças destrutivas, né, que ainda nós trazemos dentro de nós, como por exemplo tendências ao ciúme, a inveja, a raiva, a mágoa, tendências agressivas e muitas outras, né, que a gente pode identificar, que nós podemos identificar em nós através da análise do nosso comportamento, da nossa postura diante da vida. E essa identificação é importante, é o primeiro passo dentro do campo da reformulação da conduta, da transformação moral, da reforma íntima, como cada um queira chamar. Mas também nós podemos e devemos e estamos fazendo o que? O usufruto, né, daquelas conquistas já realizadas, ainda que essas conquistas sejam conquistas parciais, né? No desenvolvimento dos talentos, das habilidades, da paciência, da aceitação, da compreensão, da capacidade de perdoar, de tolerar, né, que vão amenizando as nossas lutas, nossos relacionamentos, às vezes complicados, e que trazem alegrias, né, produzem alegrias em nossas jornadas individuais. Então, se de um lado temos forças que dificultam a caminhada e provocam ainda algum sofrimento, de outro temos já talentos desenvolvidos, que são o caminho de nossas realizações e de nossas alegrias. Então, não olhar apenas o que temos que combater, eliminar, reduzir, mas também o aproveitamento das qualidades já desenvolvidas. Temos que focar muito isso, muito o positivo, porque o positivo vai também neutralizando o negativo. Esse é o caminho mais agradável, né? Mais agradável. E por força, né, da lei de justiça, que é inerente à reencarnação, que nos impõe evoluir, não apenas isoladamente, mas em conjunto, em grupos, nós, no decorrer das nossas existências, vamos reencontrando amigos de ontem, de vidas passadas, amizades que nós cultivamos por longo tempo e que retornam hoje ao nosso convívio, às vezes dentro do próprio lar, como um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, ou que dentro da própria sociedade, e que são um estímulo para que a gente possa continuar cultivando a virtude, investindo no bom relacionamento, mas também a vida nos traz de volta, por força da mesma lei de justiça, alguns adversários de ontem. Aqueles quando muitas vezes nós alimentamos contendas inúteis, por dias, às vezes até anos, participando dentro dos agrupamentos.
às vezes religiosos, políticos, culturais, assistenciais, né, esportivos, não importa se havia um agrupamento, né, nós sempre estivemos participando de agrupamentos. E dentro destes agrupamentos tivemos a oportunidade de desenvolver as habilidades interpessoais, né, de relacionamento. Mas nem sempre o fizemos da forma mais acertada ou como espírito cristão. E aí, hoje nós reencontramos em nossas jornadas, na vida atual, amigos, mas às vezes também alguém que a gente até poderia chamar de inimigo, né? Algumas antipatias. Então nós tivemos ontem, por força dessas experiências e vivências, às vezes invigilantes, infelizes, mágoas. Criamos mágoas, nos magoamos, e hoje elas reaparecem. Como mágoas? Não. Porque a mágoa, ela tem que ter uma história. Né? Tem motivo, tem pessoas envolvidas. E se nós não recordamos das vidas passadas, nós não vamos recordar, né, das experiências vividas, como foi, de que forma foi. E, portanto, já não será, ela reaparecerá hoje, não da forma de mágoa, quando nós reencontramos um adversário de ontem que nos inspira animosidade. A gente não se sente bem na companhia. A mágoa de ontem vai reaparecer hoje na forma de uma antipatia natural. Né? A gente sente uma antipatia e o outro também sente em relação a gente. Ou às vezes é de um para o outro e não, né? O contrário, mas enfim, se existe alguma antipatia, é porque algo não foi bem conduzido e não foi solucionado em vida ou vidas anteriores. E isso pode ser, sim, caminho para contendas. Um caminho maravilhoso para disputas, brigas, discussões que nunca construirão nada. Não contribuirão em nada para a solução do impasse, do problema que existe. Contribuirá, sim, a capacidade de ouvir, de tolerar, de aceitar, de perdoar. Isso sim, vai conduzir à solução. Mas para isso é necessário querer, né, ter essa disposição de renunciar ao orgulho, renunciar às posições próprias, mesmo quando sinta que tem razão. Esse é o preço a pagar para que se restaure o equilíbrio interno e no relacionamento com o outro, com o adversário de ontem, que hoje reaparece como uma antipatia natural em nosso caminho. Vocês têm reencontrado amigos e antipatias? Eu já reencontrei vários. Né? E ainda convivo. Gente, mesmo dentro das nossas famílias, nos agrupamentos religiosos, no nosso meio espírita, em qualquer e outros meios, sempre reencontraremos. É da lei, por força da lei, há necessidade desse reencontro, né? Para que se cultive a paz verdadeira, a fraternidade, mas é preciso estar atento, vigilante e querer isso. E desejar essa superação. Isso é um ponto fundamental. Às vezes a coisa vai acontecendo, se transformando, vai se dissipando aquela animosidade natural, aquela antipatia, e a gente nem percebe direito como que isso está acontecendo. Mas se a gente quer, insiste e faz a parte que nos compete, isso vai ocorrendo naturalmente. Não só pelos encontros na carne, mas também pelos encontros fora do corpo. Porque entre um dia e o outro temos sempre uma noite no meio. E a noite é preciosa. Quando eu era adolescente, adolescente parece que gosta muito de dormir, né? Alguns, pelo menos, apreciam dormir, né? Se não acordar, vai até meio-dia. Mas na minha adolescência eu tinha essa coisa, eu não gostava de dormir. Eu achava que dormir era perder tempo. Mas eu dormia, claro, com certeza, precisava, né? Para restaurar as forças. Mas eu não tinha essa coisa, né, de gostar muito. Eu falei, puxa, a noite parece que a gente é uma perda de tempo. Eu não compreendia que a noite é importantíssima dentro do nosso processo de evolução espiritual. Sem ela, nós não avançaríamos no ritmo que estamos avançando, mas de jeito nenhum. Porque os contatos, os encontros fora do corpo, o trabalho dos nossos amigos em nos ajudar, o empenho deles para fazer com que a gente possa superar, né,
essas discórdias de outras vidas e até desta vida é muito grande. Isso nos favorece imensamente. E isso é feito com constância fora do corpo, enquanto nós dormimos. E as obras espíritas, e a literatura espírita está cheia de exemplos disso. As obras de André Luiz estão recheadas de exemplos nesse sentido. E se nós ficarmos atentos às nossas experiências vividas, nós vamos perceber, né? Teve aquelas noites diferentes em que a gente reencontrou alguém e a gente percebeu que alguma coisa foi feita de diferente naquela noite, em relação àquela pessoa que apareceu no nosso sonho. E às vezes é até alguém que apareceu no sonho, que você conhece no sonho, mas a hora que você desperta, você não sabe quem é. Poxa, mas eu conhecia no sonho, eu tinha certeza daquela pessoa, mas acorda e não se lembra quem é. Porque não faz parte do nosso hall de amigos, né, de pessoas, alguém que talvez nem esteja encarnado no momento. Ou se está, pode estar muito distante de nós. Os agrupamentos, eles oferecem oportunidades importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Nós podemos potencializar as nossas possibilidades individuais nos agrupamentos. Em grupo nós vamos desenvolver obras e fazer coisas que sozinhos não faríamos. Nós precisamos dos outros de nós. Ou talvez a gente é que precisa dos outros, né? Se diz que a gente precisa dos outros, né? Mas os outros não da gente. Os outros podem viver sem a gente, mas nós não conseguimos viver sem os outros. Sempre precisaremos dos outros. Estar junto com os outros e buscando em clima de harmonia construir algo é muito bom, porque aí todo mundo se desenvolve e cresce. Então o agrupamento é de extrema importância para o nosso progresso individual e coletivo. Mas se aí os agrupamentos, né, como a gente já comentou, aparecem qualidades, também vão aparecer as imperfeições. E aí isso merece uma atenção muito grande de nós. E nós temos de um lado, às vezes, a tendência ao espírito de equipe, mas também o individualismo, o personalismo. Ele está sempre ali à espreita, né, esperando uma oportunidade para se manifestar. E isso pode pôr a perder, né, importantes realizações e conquistas dos agrupamentos, seja de que natureza for. O nosso irmão lá de São Paulo, Ney Prieto Pérez, no livro Manual Prático do Espírita, ele faz uma abordagem maravilhosa sobre a questão da reformulação da conduta, a reforma íntima. E reforma íntima é autoconhecimento mais transformação moral. Isso está no livro dos Espíritos, né? De forma bem sutil ali, isso está bem claro. Reforma íntima é autoconhecimento e transformação moral. Aí ela se opera, aí ela acontece. Mas a respeito do personalismo, né, que pode aparecer nos nossos agrupamentos, em nossa postura, ele faz aqui alguns apontamentos, eu vou ler aqui alguns, para que a gente possa identificar-se com eles, né, perceber-se, isso tem a ver comigo, eu tenho a ver alguma coisa com isso, o que isso me diz, né? Essa identificação é o passo primeiro para que a gente possa desenvolver o trabalho de transformação moral. No primeiro caso, a respeito do personalismo, ou do personalista. As suas opiniões e pontos de vista são sempre os certos, devem prevalecer. Né? Às vezes a gente tem essa tendência, não, eu tenho certeza absoluta, então eu tenho que prevalecer, eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Não quer dizer que a gente não está certo ou errado, não se trata disso. A questão é o problema da contenda. Às vezes é necessário ceder um pouco, dar um tempo, né? E não querer prevalecer, porque não, eu tenho certeza, eu estou com a razão, então eu devo prevalecer. Só que às vezes isso põe a perder muito mais do que a ganhar. Então não é questão, eu estou com a razão, estou sem razão. É que eu estou buscando o espírito de equipe. Vamos trabalhar, vamos discutir melhor, mais adiante pode haver mudanças na postura do outro. Isso também ocorre. Suas experiências pessoais devem servir de referência. Claro, as minhas experiências pessoais podem servir de referência, mas antes de tudo e sobretudo para mim.
Poxa, hoje eu posso viver melhor, agir melhor, escolher melhor, porque eu estou mais maduro, eu olho para trás, analiso o meu passado, e eu posso ver que com base nele, no aprendizado, eu posso fazer melhores escolhas, eu posso ter uma postura mais acertada, né? Mas eu não posso fazer disso a medida para o comportamento do outro. O outro tem o seu livre-arbítrio, o seu momento, a sua consciência. Ele deve ter a liberdade de perceber-se, assim como eu me percebo hoje. Com certeza, irmãos nossos que estavam já muito mais adiantados lá em outras épocas, quando a gente estava mais jovem, percebiam a nossa imaturidade, as nossas posturas, e nos toleravam, nos aceitavam, porque nos compreendiam naquele momento. Hoje também nós somos chamados a viver a mesma experiência. Em agrupamentos, quando encargos de comando são tomadas, em agrupamentos, quando encargos são tomadas sem a participação dos outros. As decisões são tomadas por ele sem a participação dos outros. A pessoa faz parte do agrupamento, é um grupo, há que ouvir os outros. Eu meditei bastante uma época sobre essa questão do autoritarismo, a pessoa autoritária. Aí eu percebi que o que caracteriza o autoritarismo não é falar alto, determinar, gritar, impor-se, não. É simplesmente não considerar a palavra do outro, a ideia do outro. É não ouvir o outro, é não levar em conta a posição do outro, o desejo do outro. Às vezes a criatura é aquela impositiva, mas às vezes o autoritário é um autoritário manso, né? Ele é manso. Ele vai conduzindo as coisas do jeitinho dele, tranquilo, mas às vezes ele também não está ouvindo, ele não está levando em conta os desejos do outro, do grupo, mas ele faz isso com jeito. Não deixa de ser autoritarismo. Se eu não ouço, não considero o outro, não importa como eu ajo, eu estarei praticando, usando da postura personalista para prevalecer a minha vontade. Isso não é bom para o agrupamento. É importante saber ouvir a todos, buscar consenso, ainda que dê trabalho, mas é o melhor caminho. Nega-se a colaborar quando um plano, uma ideia, um projeto seu não foi aceito numa escolha em grupo. Nem sempre as nossas ideias serão acolhidas, né? Um dá uma ideia, o outro, tem um projeto. Você confia muito, acredita muito, mas se não foi levado em consideração, aí é o momento da humildade. Vamos esperar, pode ter um outro momento favorável. Acontece isso. Às vezes hoje nós estamos com a capacidade de ver algo que muitos outros não estão conseguindo ver, mas daqui a um ano conseguirão ver. Isso ocorre. Melindra-se quando não convidado a participar de decisões do círculo que frequenta, afastando-se das funções ou ameaçando afastar-se. Às vezes a pessoa fica tão incomodada que ela se afasta do grupo. Ou ameaça, não vou mais participar, estou pensando em me afastar, acho que eu vou abrir para outra casa espírita. É assim que às vezes abre alguns agrupamentos. Mas a doutrina, ela não precisa ser propagada, ampliada. O movimento não deve crescer por divisão, ele deve crescer por multiplicação, que é bem diferente. Bem diferente. Vamos crescer porque queremos somar, não porque estamos sentindo dividido. Porque aí você abre um agrupamento novo, ótimo, vai gerar muitos benefícios, mas e o seu crescimento interno? Ele não está ocorrendo se não foi feito o enfrentamento devido em relação a si mesmo, às suas necessidades no plano moral. Isso é importante ficar claro. Eu posso construir casas e casas, mas não progredir moralmente e espiritualmente. O melindre, até tem uma frase do irmão, do André Luiz, que eu me recordei. Cuide do seu melindre, porque ele pode se transformar em ódio. Aquela coisinha boba, aquela insatisfação com o outro, se não for trabalhada, se a gente não vigiar o pensamento, a gente começa a trazê-la várias vezes de volta à mente e fica pensando, ruminando, e pensa no outro, e fica com aquele sentimento de mágoa, aquele incômodo. E isso vai crescendo, aí já deixa de ser um melindrezinho e passa a ser ódio. Isso é ruim. O ódio desagrega. Porque
é manifestação de personalismo. E o personalismo sempre vai desagregar os agrupamentos, as relações que nós temos em grupos, de qualquer natureza. Acaba com o casamento, dificulta as relações familiares, enfraquece, aquele espírito de colaboração que deveria existir, que deve existir em todos os agrupamentos, e conduzem, portanto, através das contendas, dos embates, das agressividades que acabam se manifestando. Então, aqui apenas alguns exemplos acerca da presença, da postura personalista, que acaba contribuindo em muito para o estabelecimento de contendas em nossos relacionamentos grupais. É importante notar que, se dentro dos agrupamentos, desses convívios, na casa espírita, em família e outros meios, se nós temos essas situações que podem cutucar as nossas imperfeições, vamos dizer assim, despertar as nossas imperfeições, nossas fraquezas, também é exatamente aí o local que nós estamos tendo a oportunidade de cultivar a virtude. Exatamente aí, nesse momento, nessas situações. Porque aí a gente aparece mais, a gente se torna mais a gente mesmo, em realidade. O mais profundo do nosso ser aparece aí, tanto no campo da virtude, quanto no campo das imperfeições. Então, este é o momento da construção real dentro de nós. Porque se é o momento em que nos sentimos desafiados no plano da imperfeição, também o da construção. Está claro isso, gente? Isso é importante para nós. Então não se trata de, não, eu vou me afastar do grupo, não me dou bem. Não se trata, eu estou me afastando da oportunidade. Eu estou me distanciando daquilo que a vida está me oferecendo. Voltamos lá ao aborrecido da exposição, questão 115. Criados simples e ignorantes, mas a todos nós foram ofertadas possibilidades de realizar missões em favor do nosso progresso, do aperfeiçoamento gradativo, para que alcancemos a perfeição e a felicidade. Então tudo isso aí se encaixa ali. São as situações particulares a cada um de nós, que cada um vai viver e sentir conforme a sua realidade espiritual. Vai doer mais, doer menos, conforme a realidade interior de cada um. Vou me alegrar mais, vou me alegrar menos, conforme a realidade espiritual de cada um. Nós sempre estaremos aparecendo, nos manifestando e sentindo em consonância com aquilo que somos, com o que nós já alcançamos, com aquilo que nós já conquistamos ou não conquistamos. Tá certo? Esse é o processo. Para facilitar ainda mais um pouquinho o nosso entendimento do tema, eu peguei ainda no meio primeiro algo sobre a humildade. Porque a humildade deve estar permeando essas nossas relações, nossos relacionamentos, determinando o que? A nossa postura. A postura perante nós mesmos e naturalmente também perante o outro. Determinando as nossas atitudes. Eu separei 3 itens. Um deles, aceitar com respeito e igualdade, isso é o cultivo da humildade, tá, gente? Aceitar com respeito e igualdade as opiniões, ideias, pensamentos e convicções dos que contrariem as nossas convicções pessoais. Aceitar com respeito e igualdade as opiniões, ideias, pensamentos e convicções diferentes das nossas. Mais uma vez, não se trata, não, mas eu estou com razão ou sem razão. Não se trata disso. A pessoa tem a convicção dela. Você pode até crer, ter certeza de que ela não está correta, mas você aceita, aceita que dói menos, como eu costumo dizer brincando, mas é verdade. Aceita porque você vai ficar mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado. Se não aceitar, não vai ajudar também. Às vezes não vai resolver nada, não vai ter nenhum avanço, nenhum ganho não aceitar. Às vezes até se perde ao invés de ganhar, Então, aceitar com respeito, igualdade. Igualdade do quê? Igualdade de direitos. Eu tenho direito de crer de um jeito, o outro também tem o seu direito de crer.
segundo sua condição espiritual, suas vivências. Isso é prática de humildade, é a reforma íntima na ação, né? Ouvir com atenção e paciência, sem deixar perturbar nossas emoções, te revide sempre que formos contrariados ou criticados. Quem é aqui que já foi contrariado? Ou quem é que nunca foi contrariado? Quem é que nunca foi criticado? Não existe ninguém que viva essa experiência. Até Jesus foi muito contrariado e criticado. Então imagine nós. Todos nós seremos criticados, já criticamos também, né? Já contrariamos outros. Ouvir com paciência, sem desejar, sem cultivar o revide, né? O revidar, que às vezes vem automático, vem no impulso. Nós não agimos só pelo consciente, pelo racional. Infelizmente, às vezes vem também as manifestações impulsivas. Vem do inconsciente, vem daquilo que está cheio dentro de nós, daquilo que foi vivido exaustivamente em vidas passadas, já outro tanto na vida atual, e hoje de repente se manifesta de forma impulsiva. A gente fala, depois é que vai pensar. A gente faz, depois é que vai pensar. Há pouco tempo atrás entrevistei o senhor. O filho dele pulou do prédio, impulsivamente. Numa contrariedade amorosa, simplesmente saiu, se jogou e morreu. Jovem. E aí o sofrimento do pai, o sofrimento da mãe. Impulsivamente. Quando ele falou para mim, ele teve uma postura impulsiva, ele agiu por impulso. Olha, gente, pode-se chegar a esse ponto. Então, por impulso, quantos crimes, quantas loucuras já não foram cometidas ao longo do tempo na história da humanidade? Impulso, manifestação daquilo que está, né, carregado no inconsciente. O inconsciente transbordando. E aí também o impulso. E como trabalhar isso se é inconsciente? Então eu preciso fazer um trabalho de autoconhecimento, de identificação de mim mesmo, de minhas disposições, né? Ao instinto, à impulsividade, para perceber onde que às vezes eu sou precipitado, né, nas minhas ações, nos meus julgamentos, avaliações, para me conter. Eu com calma, devagar. Anota isso no papel, no caderno, no computador, sobre você, né? Nós somos muito importantes. Nós fazemos a gestão dos nossos negócios, usamos planilhas, usamos tantos programas. Por que eu não posso fazer uma gestão de mim mesmo e fazer uma anotação sobre mim mesmo, sobre os pontos positivos, negativos, aquilo que pode me perturbar, aquilo que pode ser desastroso na minha existência, aquilo que eu estou deixando relegado no segundo plano, mas que eu preciso fazer, que é importante? Eu posso fazer isso se eu quiser. E se eu fizer isso, eu vou progredir mais depressa. Em todos os aspectos. Porque quando eu trabalho no meu plano moral, espiritual, eu estarei me beneficiando em todos os setores da minha vida. Onde eu transitar, eu estarei gerando benefícios para o outro e, consequentemente, para mim. Mas isso é mediante autoconhecimento, autoanálise. Aí nós vamos dominando nossas tendências instintivas, aquelas que se manifestam impulsivamente. Cuidar do amor próprio e evitar contrariar-se por pequenos motivos, que é causa de muitos embates. Às vezes a questão é pequenininha, mas dentro de nós ela toma uma proporção gigantesca. E nos desarmoniza, e nos inquieta, tira nosso sono, a gente nem come direito, começa a doer às vezes a cabeça, dá dor no joelho, começa a parecer problema. Se a gente persistir muito tempo em determinados comportamentos negativos, eles começam a somatizar no nosso corpo. Começa a doer. E isso é bom quando dói, porque a dor é um chamado, é uma advertência da natureza, para que a gente cuide melhor do nosso ser espiritual e eterno. Então, é a favor da nossa felicidade. Para a gente ir fechando, vamos recordar aqui Jesus, nosso mestre, aquele que percorreu todo esse caminho evolutivo que nós já estamos percorrendo, né?
Lá na frente, o mestre é aquele que já percorreu o caminho, ele sabe o caminho. Então a gente pode e deve confiar no mestre. Ele sabe o que fala, ele sabe o que faz. É confiança, é entrega. E quanto mais a gente se entrega ao mestre, mais felizes nós somos, mais paz, mais equilíbrio, porque estamos em sintonia com a vontade de Deus. E Jesus, quando falava sobre os relacionamentos, os agrupamentos, ele dizia simplesmente: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Na doutrina nós vamos encontrar aí muitas explicações, aprofundamentos acerca desse ensinamento de Jesus e tantos outros. Mas eu estava me recordando aqui também de Pedro, quando Jesus estava falando para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus perguntou uma vez isso e perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. E Pedro já ficou meio inquieto, Pedro, tu me amas? E perguntou uma terceira vez e Pedro respondeu afirmativamente. Por quê, gente? Olha aí, a preocupação de Jesus, Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus já sabia das nossas predisposições naturais ao embate, à contenda, e que isso poderia pôr a perder toda a causa cristã. E ele estava confiando a Pedro a responsabilidade de conduzir bem, apacentando, levando paz aos corações, antes de tudo, dos discípulos, porque as ovelhas aqui eram os discípulos, eram os companheiros de trabalho. E Jesus perguntou 3 vezes para ele, para que ficasse bem firme, bem claro, de forma indelével na alma de Pedro, a recomendação dele, Jesus. Porque ele viveria em um plano, em um meio, onde viriam muitos embates, muitas contendas. E ele tinha, e teve, e fez, e cumpriu com a responsabilidade de apacentar as ovelhas, para que a obra cristã prosperasse e se enraizasse para o planeta Terra e nos corações de cada um de nós. Tá certo? E essa é a mensagem para a reflexão de todos que nós deixamos nessa manhã chuvosa, maravilhosa, com essa chuva que estava nos aguardando há tanto tempo. Muita paz a todos.